37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo o sempre. Quem foi encontrando vai dando glória para Jesus. Jeremias 37, nós faremos uma leitura a partir do verso 1. Quem foi encontrando vai dando glória para Jesus. Me dê um ré maior aí, meu filho. Só meu piano, por favor. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. A todos que são contra ti, ó Jeová, nós te adoramos, Jesus. Nada pode intercalar. Diga para ele. Declare. Os palácios não quero não. Com os olhos voltados para céu, não me esconde, não ver, mas o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir Minha adoração exclusivo o meu coração. vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Diz assim a palavra do Senhor. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucai, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saiu do Egito, e ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Amém, irmãos? Amém. Tema da mensagem de hoje: o que acontece quando eu não ouço a voz de Deus? Repita comigo: o que acontece quando eu não ouço a voz de Deus? O texto que nós lemos
é um texto que retrata um momento muito delicado de Judá. É um texto que mostra um momento muito triste da história do povo de Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto o povo obedecia, Deus abençoava e o povo prosperava. Só que a partir do momento em que o povo deixou de ouvir a voz de Deus e a desobedecer seus mandamentos, as coisas começaram a ficar complicadas e difíceis para o povo de Israel. No texto que nós acabamos de ler, é um texto que, de uma forma muito clara, o profeta informa para a nação o que aconteceria com o povo. Perceba que a cidade está cercada, os assírios cercam a cidade, e o rei Zedequias fica apavorado. Ele não sabe o que fazer, porque se ele partisse para a peleja, certamente ele morreria. Se ele ficasse dentro da cidade e também não fizesse nada, certamente também morreria. Então o rei, ele pede para que alguém consulte o profeta Jeremias a respeito dessa situação. Ele quer ouvir o que Deus tem para falar ao povo a respeito desse momento tão difícil. Mas o que me chama a atenção é que esse mesmo Jeremias é o mesmo que passou anos da sua vida chamando o povo ao arrependimento. É o mesmo que passou anos da sua vida pregando para o povo abrir os olhos e se voltarem para Deus, e mesmo assim ninguém ouvia aquilo que saía da sua boca. Parece-me que esse povo não é diferente de nós, porque quantas e quantas vezes Deus chama a nossa atenção, quantas e quantas vezes Deus tenta nos disciplinar, nos moldar, nos tratar, e na maioria das vezes nos recusamos, e só despertamos para a vida quando o pior acontece. Só abrimos os nossos olhos quando tudo parece estar perdido. As pessoas chegam até Jeremias e falam para ele: olha, o rei Zedequias está perguntando o que é que vai ser de nós, e ele mandou você consultar aí ao nosso Deus para saber o que é que Deus tem para dizer. E é interessante que quando os assírios cercam a cidade, Faraó e seu exército vindo da Babilônia decide se juntar com Israel para lutar contra os assírios. Quando eu li esse texto e vi que Faraó está subindo com o exército do Egito para ajudar Canaã, para ajudar Israel, eu me desesperei. E eu disse: até que ponto chegou o povo de Deus? Quão humilhante é a situação do povo de Deus? Recorrer ao Egito em busca de ajuda para se livrar da situação de perigo em que se encontram. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: antes de consultar a Deus, diga assim: primeiro eles pediram socorro para o Egito. E o que é que vai vir de bom do Egito para a sua vida e para a minha?
O que é que vai vir de bom de um lugar como esse para mim e para a sua vida? Não vem absolutamente nada. Quando os assírios percebem que Faraó está subindo com o seu exército, eles recuam, para dar falsa sensação a Israel de que eles desistiram da peleja. Só que era apenas uma estratégia. Quando consultam a Jeremias, e Jeremias consulta a Deus, e Deus responde, Jeremias manda a resposta dizendo para Zedequias: o exército de Faraó não livrará o povo das mãos dos caldeus. O exército do Egito e nem ninguém impedirá que os seus inimigos triunfem contra vocês. Eles se desesperam. Só que já era tarde demais. A Babilônia está voltando. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito tremendo. Me pergunta o que, pastor? Diga assim comigo: o povo está em Canaã. Diga assim: mas o domínio da cidade é de Nabucodonosor. Diga assim: o povo está na terra prometida. Diga assim: mas o domínio é do inimigo. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: não adianta estar no lugar certo se não é você quem domina, se não é Deus quem está à frente, se não é Deus quem dá a ordem, se não é Deus quem peleja, se não é Deus quem determina. Não adianta você estar no lugar da promessa se é o inimigo da tua alma que mantém o controle sobre a tua vida, sobre as tuas ações, sobre teus passos e sobre as tuas decisões. De nada vai adiantar. E quantas pessoas vivem esse mesmo dilema? Não conseguem mais ter o controle das suas ações, não conseguem mais ter o domínio das suas vidas, porque sempre há uma força superior a dela que dá a última palavra. Então pergunta para quem está do teu lado: quem é que tem dado a última palavra na tua vida? Quem é que tem dado a última palavra dentro da tua casa? Quem é que tem dado a última palavra para você? Quem é que tem dado a última palavra? Se for Deus, levanta a tua mão o mais alto que você puder e dá um glória para Jesus. Se for Deus, meu irmão, você vai andar com leveza. Se for Deus, você vai deitar e vai dormir em segurança. Se for Deus, mesmo em meio às lutas, você vai ter a certeza de que no momento certo, na hora certa, Ele enviará a resposta. Se for Deus, você dormirá tranquilo sabendo que Deus jamais vai te deixar sozinho. Diga assim comigo: estava no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar da promessa. Diga assim: mas haviam perdido o domínio, haviam perdido o controle. Quem mandava não era mais o povo, quem dava a última palavra não era mais o rei. Comia o que Nabucodonosor determinava, fazia o que o inimigo queria. E tem muita gente vivendo nessa condição. Não é mais ela quem decide, não é mais ela quem determina, não é mais ela que faz. Porque sobre a sua vida há uma influência que Jesus quer quebrar nessa noite. A influência que tem que haver sobre a tua vida e sobre as suas ações é a do Espírito Santo. Porque Ele sempre vai te guiar pelo caminho da verdade. Ele sempre vai te levar por um caminho de vitória. Aleluia! Se teus passos forem dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, até aquilo que o inimigo levantou para te atrapalhar, Deus vai soprar, nada vai te atingir. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, e
você vai continuar triunfando. Aleluia! Então diga assim comigo: não basta apenas estar no lugar certo. Diga assim: tem que estar no lugar certo. Diga assim: Deus no controle da situação. É assim ou não é, irmão? Está no lugar certo e o diabo mandando em tudo, não dá em nada. Está no lugar da bênção, irmão, e o diabo te influenciando a fazer o que você não deve, também não vai dar em nada. Não adianta você ouvir a palavra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começa tudo na segunda-feira, se as influências que existem sobre você não são do Espírito de Deus. Zedequias está com medo, porque ele sabe que a Síria vai entrar, Nabucodonosor vai entrar, vai acabar com tudo. Aí agora eles lembram de Deus. Tanto que o profeta disse: arrependei-vos. Tanto que o profeta disse: rapaz, se voltem para Deus. Retirem do meio de vocês a idolatria. Retirem do meio de vocês a ingratidão. Retirem do meio de vocês a mentira. E se voltem para Deus. Olhem o que Deus já fez por cada um de vós. Veja quantas maravilhas Ele já operou, tanto no passado como continua operando no presente. Mas o povo não deram ouvidos. O povo não quiseram ouvir. Verso de número 2. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. E aqui o Senhor bradou no meu coração e me perguntou: qual é a voz que você tem ouvido? Pergunta para quem está do teu lado: qual é a voz que você tem ouvido? Agora cutuque e diga: a voz que você para ouvir vai determinar quem você vai ser amanhã. Um vencedor ou um fracassado, um vitorioso ou um derrotado, um cheio de Deus ou um vazio. Aleluia! E eu separei 3 tipos de vozes. Extremamente importante. 2 que nós precisamos vigiar e uma que nós precisamos nos debruçar e abraçar. A primeira voz é a voz do povo. Todo mundo diz que a voz do povo é a voz de quê? A voz do povo é a voz de Deus. A maior mentira que já contaram é essa. Me pergunta por quê, pastor? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo teria escolhido Jesus e não Barrabás. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: cuidado quem você está escutando. Cuidado. Cuidado que você para ouvir. Jeremias dizia: arrependei-vos. O povo deixava entrar no ouvido e sair. Aí o outro dizia: olha, a gente vai ali agora preparar um altar, vamos adorar outros deuses. A gente vai ali agora se divertir. Vamos todo mundo. E tem muita gente com esse perfil. Para ouvir a voz de Deus não sabe não. Para ser influenciado pela voz de Deus não sabe não. Para viver segundo a voz de Deus não sabe não. Mas tem uma facilidade de parar para ouvir quem não deve, que é uma beleza, irmãos. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: se você não tem maturidade para pegar no pote, não adianta pegar na rodinha, irmão.
Se você ainda não é um crente convicto do que quer e do que é, não pare para ouvir qualquer pessoa. Se você ainda não é firme, não é liberto, se teus olhos ainda não são como de águias, não para ouvir qualquer pessoa, porque você vai se embaraçar, você vai se engoltar, você vai se perder. Aleluia! Porque nós precisamos entender que no meio da multidão sempre vai haver alguém com espírito de serpente. O problema não foi o povo, o problema foi quem estava no meio do povo, incitando um e o outro a apontarem para Barrabás e dizer: queremos aquele. Ou seja, sempre vai ter alguém ali no meio da história que só vai abrir a boca para falar aquilo que a serpente falou. Deus disse que não era para fazer. Bobagem. Deus não quer que você seja igual a Ele. Sempre vai ter alguém com esse perfil. Discreto às vezes, mas quando abre a boca, irmãos, e bota a língua para trabalhar, pastor, o desmantelo está feito. Aí o Senhor falou comigo e disse assim: qual é a voz, filho, que você está ouvindo? Diga assim para mim: quem ouve a voz de Deus não tem medo. Diga: quem ouve a voz de Deus não pensa em recuar. Diga: quem ouve a voz de Deus não se embaraça com as coisas desse mundo. Quem ouve a voz de Deus, irmãos, rompe em fé. Quem ouve a voz de Deus enxerga o que ninguém enxerga. Quem ouve a voz de Deus vive o que ninguém vive. Quem ouve a voz de Deus, irmãos, aleluia, mesmo quando tudo está dando errado, ele consegue enxergar o propósito de Deus, o mover de Deus, a fidelidade de Deus, a providência de Deus, a bondade de Deus. Quem ouve a voz de Deus vive milagre. Cutuca quem está do teu lado e diga assim: sabe o que está faltando mais? É a gente ouvir a voz de Deus. Tem muita gente parando para ouvir a voz do homem. Tem muita gente parando para ouvir a voz de quem não deve. É assim ou não a igreja do Senhor? É assim. Primeira voz que você deve ter cuidado é a voz do povo. É a voz do povo. Porque o que nunca irá faltar na sua vida é isso. São sugestões, opiniões. É assim ou não? Se eu fosse você, faria assim. Se eu fosse você, iria por aqui. Se eu fosse você, rapaz, eu não ficaria calado. Eu não engoliria isso aí calado, não. Se eu fosse você, eu devolveria a altura. Olha, eu não tenho nada a ver com a tua vida, é só uma opinião. Aí, quando a voz é de Deus, é diferente. Quando a voz é de Deus, alguém olha assim: acalma teu coração, entrega nas mãos de Deus, que Ele será a resposta na tua vida. Quando a voz é de Deus, diz como crente, continua dando bom testemunho, sendo exemplo na hora certa. É o próprio Deus que vai descer na terra e vai mostrar quem é quem. Quem ouve a voz de Deus, até nas suas ações, é diferente. Por que foi que Adão e Eva se perderam no jardim? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de quem? Por que foi que o povo perderam seu reino e foram escravizados por Nabucodonosor?
Porque deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de quem? É simples, irmãos. Viver com Cristo não é um bicho de 7 cabeças, não. Seguir o que está aqui escrito é questão de decisão. E quando eu decido algo para a minha vida, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu decidi, com as minhas escolhas. Não adianta você escolher, você tomar decisões para a sua vida, se as tuas ações não são compatíveis com aquilo que você decidiu ser e viver. Então diga assim: existem decisões que vão doer na carne, na alma. Diga, mas as minhas ações precisam justificar e honrar a decisão que eu tomei. Pergunta para quem está do teu lado: alguém te forçou a aceitar Jesus? Foi uma decisão por livre e espontânea vontade, sim ou não? Quem quer viver aqui o melhor de Deus? Quem quer viver aqui o melhor de Deus? Oh, Espírito Santo de Deus. Diga assim: não é tão difícil. Diga assim: é deixar de ouvir as vozes que me cercam e começar a ouvir a voz de Deus. No dia que você aprender a fazer isso, você vai começar a viver tudo aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Mas por que tem pessoas que escutam tanto as vozes dos outros, pastor? Porque são pessoas que se abrem demais. Fazem 17 anos que eu vivo em Fortaleza. Eu sempre digo isso. Nunca peguei meu telefone para ligar para minha mãe para falar sobre nada. Até no dia que eu perdi um pedaço do dedo, que eu passei o dia inteiro naquele JF. Eu só vim ligar para ela 15 dias depois, quando já estava bem melhor. Aprenda a guardar a tua vida. Quando você se expõe demais e abre demais, aparecem opiniões e sugestões que não condizem com a fé que você vive. Tá doendo, aguenta firme. Não estou suportando, cala a tua boca. Não tá dando certo, confia em Deus. A resposta que você procura não está em quem está do teu lado. Você não vai encontrar na pessoa que você manda mensagem ou liga para ela. Está em Deus. Aprenda a procurar a pessoa certa, que tem a mudança, a resposta que você procura. Aleluia! Por que, pastor, o senhor hoje é dessa maneira? Porque eu aprendi. Antigamente eu não era assim, não. Antigamente o sapato estava pegando fogo. Eu dizia: vou ligar para o irmão ali. Aí a irmã da minha sogra dizia: tem aqui o número, ligue que é uma bênção. Poder de Deus aí, viu? Pode ligar, pode ligar. Eu pufo. Aí já vinha as reboladas de lá para cá nos meus peitos. Até que um dia disseram assim: 7 dias, pode contar e anotar. E eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou o 7. 6, 5 e pouco da manhã fui deixar a pastora para trabalhar. Você lembra disso? Lá no Aracapé. E eu disse: começou o 7º dia, agora eu vou só me aprontar para esperar a resposta. Mas de vez em quando eu ia olhar no relógio e dizia: meu Deus, está passando as horas. Chegou o 8º e nada. Daquele dia em diante eu aprendi a nunca mais buscar em ninguém a resposta que só Deus pode me dar. Quantas vezes aqui teve pessoas que se decepcionou porque foi abrir o teu coração pensando ouvir um direcionamento de Deus,
E o que veio te deixou pior do que você estava. É assim ou não? Você esperava ouvir aquela palavra de conforto, de confronto, mas um confronto que não te destruísse. E o que vem lá para cá às vezes não é nada daquilo que você imaginava. Você já vai esperando ouvir uma palavra positiva, e que a pessoa vem lá para cá já é um caminhão cheio de pedra e derrama em cima de você. Você fica pior do que você estava. Então aprenda a, diga assim, está doendo? Diga assim, aguenta firme a receita. Diga assim, não aguento mais. Diga assim, silenciar é o propósito. Diga assim, silenciar é o propósito. Aí tem gente que diz, mas se eu não botar para fora eu morro. Morre não. Se eu não desabafar, eu vou ter um infarto. Tem não. Quer desabafar? Entra dentro do teu quarto. Para de pegar o teu telefone e ligar. Você tem um tempinho para 5 minutinhos só. É porque eu tô assim, eu tô assado, meu irmão. Bate o cara. Não vai dar em nada. Você vai estar abrindo a sua vida e mostrando as tuas fragilidades. É melhor que olhem para você e digam assim: a Marciana não tem problema não, do que olhar e dizer: rapaz, fulano só vive desanimado. Misericórdia. Pergunta para quem está do teu lado: quem é que quer estar perto de uma pessoa com espírito de derrota? Eu mesmo não quero não. Pode dar para bebe longe de mim. Quer não. Quer não. Gente que para olha assim, é para você olhar e já sentir pena, porque o sofrimento já está estampado. Não. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa viver assim. Você não precisa se vitimizar. Deus conhece a tua história. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Ele está trabalhando em teu favor. Se a resposta ainda não veio, é porque ainda não é o momento. Isso não significa que Ele te esqueceu. Isso significa que Ele está trabalhando a teu favor, e que na hora certa, no tempo certo, Ele virá como resposta para mudar a tua história e entregar nas tuas mãos aquilo que você tanto espera. Então diga: eu vou parar de ouvir a voz do povo. Parar de ouvir. Diga assim: uma coisa é uma sugestão, diga outra coisa é um conselho. Uma sugestão você pode dar sem compromisso, irmão. Um conselho, se você não souber dar, você mata de quem? A pessoa que vai ouvir. É assim ou não? Então, se você não tem maturidade e competência para falar, para ensinar, não ensine. Se você não tem maturidade e competência para aconselhar, não aconselhe. Aí tem gente que diz: não, mas eu sou uma pessoa experiente, eu já vivi muito, já sofri muito. Cada caso é um caso. Cada ser humano tem a sua estrutura. Não use as tuas próprias experiências para aconselhar os outros. Sua estrutura é uma, a do teu irmão é outra. Certo ou errado? Correto. Sua estrutura é uma, a do teu irmão é outra. Tem gente que parece ser mais resistente à dor. Sim ou não? Já tem gente que é só misericórdia. Qualquer coisinha está dentro de um hospital. Cada um tem a sua estrutura. Então nós precisamos ter maturidade.
Eu acho que por isso, uma vez o pastor disse assim: às vezes é tão pesado para nós. Bom seria que nós tivéssemos alguém para nos orientar, para a gente conversar. E eu disse: como eu vou compartilhar a minha vida com alguém que não conhece as minhas lutas? Oh Espírito Santo, como eu vou abrir meu coração para alguém que não sabe o que eu enfrento todos os dias? Então olha para quem está do teu lado e diga assim: quanto menos você se expor, diga assim, menos as pessoas saberão sobre você. Quem precisa saber sobre as suas lutas é Deus. Quem precisa saber os desafios que você enfrenta é Ele. Quem precisa te ajudar é Ele. Quem precisa ser teu companheiro, tua companhia é Ele. Aleluia! Eu quero que você aprenda uma coisa hoje e leve para casa. Repita comigo: quanto mais cheio de Deus eu for, mais uma vida de solidão eu vou viver. Primeiro, você vai incomodar demais. Sim ou não? Segundo, poucos se aproximarão pelo que você é. Quanto mais cheio de Deus você for, mais sozinho você vai ser. Porque quem é cheio de Deus incomoda. Quem é cheio de Deus muito se aproxima, não pelo que você é, mas pelo que Deus faz através de você. Então esteja preparado para viver uma vida de solidão. Mas sabe o que me alegra? O que nos alegra é que quando todos viram as costas, Ele nos abraça. Quando eu falo de solidão, não é que você seja vazio, não. Aleluia! Não é que você seja carente, não. Quando eu falo de solidão, eu falo das pessoas que te viram as costas e te abandonam. Mas o que me alegra é que quando muitos vão embora, Deus vem ao teu encontro, te abraça, olha nos teus olhos, pega na tua mão e diz: estou contigo, vamos caminhar juntos. Aleluia! Segunda voz é que eu encerro, e você não deve de maneira nenhuma ouvir. Diga: é a voz do inimigo. Por quê, pastor? Porque ele sempre irá te apontar, te criticar, te desmotivar, te diminuir e te desvalorizar. Você nunca vai ver Deus levantando alguém para falar com você, para dizer: você não presta, você não vale nada, você não é ninguém, você nunca vai conseguir, você nunca chegará a lugar nenhum. Você nunca vai ver Deus usar ninguém para falar palavras como essa. No dia que Deus desceu, Josué estava lá, sofrendo seu luto pela morte de Moisés. Deus olha para Josué e diz: levanta-te, varão valoroso. Josué estava todo destruído, todo quebrado, sofrendo, vivendo luto. Deus olha para ele e diz: levanta-te, varão valoroso, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Gideão estava malhando trigo no lagar, com medo dos seus inimigos. O anjo se aproxima e diz: o Senhor é contigo. Perceba como é, irmãos,
A forma de Deus tratar com o homem. O sujeito está comendo, o sujeito está todo quebrado, está triturado, está escondido. Deus vem e não aponta, Deus vem e não fere, Deus vem e não machuca, Deus vem e não desvaloriza, Deus vem e não diminui, Deus vem e traz uma palavra de ânimo e de conforto. Olha para quem está do teu lado e diga assim: sabe quem te diminui? O cabra velho. Sabe quem te desvaloriza? É ele. Deus não. Deus não. Deus não. Espírito Santo. Espírito Santo. Diga assim: por isso eu não devo ouvir a voz do inimigo. Diga assim: quando dizem que eu não vou chegar em lugar nenhum, diga assim: eu já sei quem está por trás dessas palavras. Diga assim: quando dizem que eu não sou, diga assim: eu já sei quem está por trás dessa palavra. Deus não diminui ninguém, Deus não machuca ninguém, Deus não desvaloriza ninguém, Deus não fere ninguém. Ei, Deus não oprime ninguém, Deus não maltrata ninguém. E sabe por que você está aqui? Porque Deus tem cuidado bem de você, porque Deus tem te amado, porque Deus tem sido fiel a você. Que a Bíblia diz que Deus pega o quê? As coisas loucas desse mundo. Deus pega as pequenas para confundir as grandes. Deus pega as que não são para confundir as que são. Diga assim: enquanto existe o inimigo, diga assim: para derrubar. Diga assim: tem um Deus para levantar. Diga: tem um Deus para exaltar. Diga: tem um Deus para honrar. Diga assim: e eu sirvo, eu adoro, eu entreguei a minha vida nas mãos daquele que levanta, nas mãos daquele que exalta, nas mãos daquele que abençoa. Diga: eu não tenho um pacto com o diabo, não. Diga: minha aliança é com Deus, meu compromisso é com Deus. Será que você pode aplaudir a Ele? Repita comigo e diga: a partir de hoje prestarei atenção àquilo que eu ouço. Diga assim: se as palavras forem compatíveis com os princípios do meu Senhor, diga: eu escuto. Diga assim: se não for, estendo as mãos como sinal de autoridade e mando: eu te repreendo, Satanás. A minha casa é de Deus, minha família é de Deus, a minha vida é de Deus. Os meus ouvidos foram ungidos, consagrados para ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Aleluia! Eu posso até estar aflito, Mas nunca derrotar. eu posso até chorar, Eu posso até sofrer, mas o amanhã e a minha fé será recompensada, e o meu Deus mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada,
teu lado. Qual é a voz que você está ouvindo? Você pode se colocar de pé. Se a voz de Deus te prepara para viver coisas grandes.